Olha, na minha casa era algo assim. Meu pai falava que era ateu. Ele se dizia ateu. A minha mãe, às vezes, ia numa religião católica, mas não tinha, assim, aquele segmento, né. Então eu não tive nenhuma formação religiosa na infância. Geralmente as pessoas seguem, né, aquela questão lá, depois do batizado, né, na igreja e tal. Eu nunca eu só fui batizado, mais nada. Nunca fiz primeira comunhão. Sim. Muita gente fala que fez, né. Então eu não tive esse contato. Mas desde criança eu sempre fui muito curioso, eu sempre busquei, a questão da oração, sempre gostei. E é interessante, porque eu me lembro, muito pequeno, eu já falava em reencarnação, eu acreditava na reencarnação, sem nem sonhar que existia uma religião ou uma doutrina que se chamasse espiritismo, né. Eu fui conhecer o espiritismo aos 15 anos de idade. Então foi essa criação que eu tive, religiosa, né. Mas esse lado, né, essa percepção pelo que está além do que a gente pode ver, sempre foi muito presente. Por exemplo, na minha infância, eu tinha muito medo à noite e eu, de alguma forma, eu tinha percepção de algo extra, né. E aquilo me influenciava a ponto de eu passar a noite sem dormir, assim. E aos 13 anos, eu comecei realmente a ter sintomas de mediunidade. A mediunidade eclodiu, não tinha a mínima ideia do que fosse aquilo, então começaram a acontecer fenômenos, aparições, desdobramentos. E eu fiquei dos 13 aos 15. Teve algum caso que te marcou, assim, de uma visão de algum espírito, ou ou chegou a entrar em contato, assim, com algum espírito quando você era pequeno? Sim, porque foi um período muito difícil, até eu digo perturbador. Para você ter uma ideia, quase toda noite eu acordava gritando, e saía correndo pela casa, pedindo socorro, passava por desdobramentos, encontrava espíritos, né. Hoje a gente sabe que são irmãos doentes, né, mas os chamados obsessores, aqueles espíritos perseguidores, visões terríveis. Acontecia muito. Eu me lembro de uma vez, eu estava quase dormindo e de repente na porta, assim, do quarto apareceu um espírito. Eu sabia que era um homem mais velho e ele me falou que tinha desencarnado há pouco tempo, tipo assim, minutos ou horas. E eu já saía do quarto em grito, né. Minha mãe já vinha, meu pai ria, meus irmãos riam. E aí no outro dia de manhã a vizinha contou que o pai dela tinha morrido naquele horário. Então isso marcou bem. E os familiar que ria depois viu: "Ó, tem alguma coisa aí, né?" Foi, aos poucos. Porque aí a coisa não parou, né.